Maravilhosos e maravilhosas! O filme que a gente vai falar hoje é o Ben-Hur. Ele é uma refilmagem de um clássico de 1959 que chegou a bater o recorde de todos os Oscars. Pra vocês terem uma ideia, ficou de 1959 até a década de 90 com Titanic, sem ninguém vencer 11 estatuetas no mesmo ano. Bom, nunca é demais lembrar para vocês se inscreverem no nosso canal, no YouTube, também curtir a nossa página no Facebook, Salinha dos Verdim, e além disso, de nos seguir no Snapchat, Gabriel Verdim e Rafael Verdim 1. E agora, como sempre, roda a vinheta. Ben-Hur é um clássico, é um filme épico. Se passa no século I depois de Cristo, é isso mesmo. Inclusive a gente tem o encontro do nosso personagem principal, que eu vou explicar quem é também, com Jesus Cristo. Para ser mais preciso, o filme se passa entre os anos de 26 e de 33 depois de Cristo. 33 depois de Cristo é a idade em que ele é crucificado. E o Ben-Hur, ele assiste à crucificação de Jesus. Mas vamos contar a história desde o início. O Ben-Hur, ele é o príncipe de Judá. Ele é um judeu muito rico em Jerusalém e ele tem um irmão adotivo, o Messala. O Messala não é judeu, ele tem origem romana. E olha só, o Messala, ele viaja até Roma e se torna, depois de anos sumido, um grande general romano. E é submetido, inclusive, ao exército de Pôncio Pilatos. Exatamente, aquele que lava as mãos em relação à crucificação de Jesus Cristo? Pois é, o mesmo. Do filme original de 1959 para o filme agora de 2016, a gente tem algumas mudanças. Nos dois, o Ben-Hur é preso e feito um escravo romano. A gente sabe que os escravos romanos eles eram por dívida e por guerra, majoritariamente por guerra. Quando os romanos vão marchar sobre Jerusalém, no primeiro filme lá de 1959, cai uma telha próximo da cabeça do general e aí o Ben-Hur ele é acusado de um atentado contra o Império, mesmo sem ter culpa. O Messala, o irmão meio invejoso, que sempre quis o que ele tinha e tudo mais, condena a família à cruz, isso mesmo, ser crucificado, e o Ben-Hur a ser um escravo. Ele vai remar por anos nos porões dos navios romanos. Nessa nova adaptação, a gente tem algumas coisas diferentes. Um exemplo é que não mais uma telha escorrega do telhado da casa e cai perto do general. Eles inserem um grupo de resistência que atuou em Jerusalém historicamente no século I contra a invasão romana em Jerusalém. São os Zelotes. Isso mesmo, Zelote que agora deu o nome à operação da Polícia Federal, mas isso agora não vem ao caso. Os Zelotes são um grupo de resistência à ocupação romana em Jerusalém. Eles dizem que as únicas leis e o único poder a ser respeitado é o Deus judaico, e por isso a autoridade do imperador romano deve ser questionada. Eles vão fazer diversos ataques lá no século I contra os romanos. E inserir esse grupo no novo filme é uma sacada bacana e que serve para a gente entender o seguinte: por mais que existisse uma força muito grande dos romanos no seu processo expansionista, houve resistências nos lugares onde eles chegavam. Isso é muito importante da gente compreender e daqui a pouquinho o Rafael vai resolver uma questão exatamente sobre isso. Bom, continuando, o Ben-Hur então ele é preso injustamente no primeiro e na última versão do filme. E passa anos aí distante da sua família também é presa, o pai é morto, a mãe e a irmã são presas e a mulher dele vai seguir Jesus Cristo, um carpinteiro que está ali jovem com 26 anos, mas que vai atraindo seguidores pelo seu discurso de bondade e amor. No filme, inclusive, isso é muito ressaltado. Jesus, que quem faz, inclusive, é o Rodrigo Santoro, perdeu a marca do Cherche de 300 e fez agora outro épico. Agora ele é Jesus. Acho que um papel mais bacana, né? Não sei, talvez. Bom,
O Ben-Hur, nesta nova versão do filme, ele consegue fugir do porão do navio depois de uma batalha. Ele é, então, socorrido por um comerciante africano de cavalos e que treina corredores de biga. Sabe aquele carrinho que tem uns cavalos presos na frente? Isso era muito comum durante o período romano. Olha aqui a imagem de uma biga aqui, do próprio Ben-Hur, vamos colocar. Tem 2, 4, um monte de cavalo que pode ser, mas esse aqui é o geral. No filme ele corre com 4 cavalos. Bom, o que vai acontecer é o seguinte: depois de ser resgatado, o Ben-Hur ele ganha a possibilidade de vingança, correndo contra o Messala na corrida contra os romanos. O que a gente pode aprender de histórico desse filme? Primeiro de tudo, a gente pode ver a relação dos romanos com os povos conquistados. Sempre que a gente estuda o Império Romano, parece que os romanos chegam, impõem a sua cultura, dizimam grande parte da população conquistada ou então os escravizam. Isso não é verdade. Existem vários povos que tinham contato com esses romanos que não eram feitos escravos. Eles eram submetidos à ordem romana, eram obrigados a pagar tributos. Só que não necessariamente eles eram aculturados ou escravizados. Além disso, no filme, como Gabriel disse, mostra o povo zelote, o que demonstra a resistência de alguns povos em relação à dominação dos romanos. Tem uma outra série de filmes, desenhos animados que a gente pode ver essa resistência também, que é muito divertida, se vocês se interessarem, que mostra a resistência dos galeses contra os romanos, que é a história do Asterix e do Obelix. No filme Ben-Hur, a gente vê os espetáculos romanos que eram feitos para entretenimento da população. Em algumas épocas, isso fazia parte das políticas de pão e circo. Para que servem esses espetáculos no Coliseu, por exemplo, e em outras arenas romanas? Para entreter essa população, para torná-la mais suscetível ao império. Pessoal, no filme mostra a escravização de judeus e de vários outros povos. Entre os corredores que a gente tem ali contra o Ben-Hur e o seu irmão Messala, a gente tem sírios, tem egípcios, tem persas. Isso mostra a abrangência do Império Romano, até onde os domínios romanos iam. Outro povo historicamente escravizado pelos romanos são os cristãos. O filme mostra o nascimento do cristianismo, quando Jesus Cristo começa a disseminar a sua palavra de amor, de caridade e assim por diante. No filme, inclusive, Pôncio Pilatos fala para o Messala que aquele cara é que representa o real perigo para o Império Romano. E realmente eles vão ser perseguidos pela ameaça que representam para o Império. Os romanos eles eram politeístas e entre os seus deuses estava o próprio imperador. O título de Augusto garantia ao imperador o caráter de divindade. E os cristãos, assim como os judeus representados pelo Ben-Hur no filme, eles eram contra esse politeísmo. Acreditavam que o único Deus a ser seguido era o Deus da sua religião. Essa é uma questão do Enem de 2012 e vai mostrar alguns aspectos do filme que a gente acabou de comentar. Pare e presta atenção 3 segundinhos nessa imagem que está sendo representada nessa questão. A figura apresentada é de um mosaico produzido por volta do ano 300 depois de Cristo, encontrado na cidade de Lod, atual estado de Israel. Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período, indicada em A. Cruzadismo, conquista da Terra Santa. B. Patriotismo, exaltação da cultura local. C. Helenismo, apropriação da estética grega. D. Imperialismo, selvageria dos povos dominados. E. Expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. A alternativa correta é a letra E. No filme a gente consegue ver os povos conquistados sendo representados todos na corrida. Quando o Ben-Hur vai competir com seu irmão Messala, a gente tem sírios, persas, etíopes, egípcios e o judeu, que é o Ben-Hur. Bom, galera, é isso aí. Um abraço maravilhoso.